no cenário internacional, a pauta do dia é a renúncia do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Nós vamos falar agora diretamente à Europa e falar com Luca Bassani, que vai nos atualizar sobre as movimentações no Reino Unido. Boa tarde, Luca Bassani. Essa renúncia de Boris Johnson era algo já esperado, nesses últimos dias e aconteceu hoje bem cedo. Agora a expectativa é pelo nome do novo escolhido para primeiro-ministro. Exatamente, Cláudia. Boa tarde a você, ao Daniel, todos que nos acompanham. Nos últimos dias nós trouxemos aqui em primeira mão exatamente essa crise política no Reino Unido que começou desde a segunda-feira com a renúncia de importantes ministros de Estado, o ministro da Saúde, muito importante durante a pandemia da Covid-19, o ministro das Finanças, também muito requisitado nos últimos dias, e também o ministro da Criança e da Infância. Além disso, da Infância e da Família, perdão. Além disso, outros 50 funcionários do alto escalão do governo britânico fizeram um movimento de debandado que isolou o premier britânico Boris Johnson, que até ontem disse que não sairia do cargo, disse que isso era o que o país menos precisava nesse momento. Mas a gente viu que com fortes pressões do Partido Conservador, que de fato é aquele que detém a maioria da Câmara dos Comuns, do Parlamento Britânico, isso fez com que hoje de manhã ele decidisse renunciar e permanecer no cargo até a escolha de um próximo nome. Agora fica sempre essa questão: quem será o sucessor? O Partido Conservador é um grande partido no Reino Unido, talvez um dos maiores, e a gente vê que o processo funciona como se fossem as prévias presidenciais que a gente tem em países presidencialistas, quando há no mesmo partido vários concorrentes para aquele determinado cargo. Por enquanto, a gente vê que quem está no topo, pelo menos nas projeções, o que dizem vários jornais e tabloides britânicos, é que Ben Wallace, o antigo ministro da Defesa do Reino Unido, está na melhor colocação, além, é claro, de Liz Truss, a atual ministra das Relações Exteriores, que ganhou certo prestígio durante esse momento de guerra da Ucrânia com a Rússia, porque ela sempre está na mídia e tem tido uma postura bastante sóbria, segundo a opinião pública britânica. É algo que é necessário nesse momento, já que Boris Johnson ficou cercado por várias crises nos últimos meses, o Partygate desde o ano passado, durante a época de pandemia, onde havia lockdown e o Partido Conservador fazia festas, também esse escândalo envolvendo ele contratar ou chamar para o seu governo um funcionário, um político que tinha sido acusado de assédio sexual desde 2019, ou seja, com essa informação, mesmo assim ele trouxe essa figura para o partido, Chris Princher, e agora também por não ser uma pessoa de tanta confiança, que não passa tanta confiança ao eleitorado britânico. O Partido Conservador quer utilizar esse momento para reconstruir a sua imagem, escolher um líder bastante forte e que possa, de forma categórica, combater a crise econômica que assola o país, com a inflação de 2 dígitos e também com o desemprego batendo a porta de muitos britânicos. A gente continua acompanhando todas as repercussões, mas realmente aquilo que todos esperavam aconteceu na manhã desta quinta-feira. Então vamos aguardar aí o anúncio desse novo nome que deve sair aí durante os próximos dias. Obrigada por enquanto aí, Luca. Pois é, vamos conferir agora alguns fatos e controvérsias sobre o governo de Boris Johnson. Inclusive, a nossa produção preparou aqui uma tela com alguns destaques para a gente abordar essa crise política no Reino Unido. Então, o premier vai deixar o cargo que assumiu em 2019. O Partido Conservador deve escolher o sucessor de Boris Johnson, como bem disse o repórter Luca Bassani, diretamente da Europa. E o Reino Unido terá o seu 4º primeiro-ministro em 6 anos, um fato que a gente inclusive vai discutir aqui com um convidado daqui a pouco, que parece impactar bastante no dia a dia da comunidade britânica. Alguns escândalos e tropeços de Boris Johnson durante essa gestão. Ele nomeou um parlamentar que protagonizou casos de assédio sexual e esse talvez tenha sido o fator determinante também para a renúncia de Boris Johnson. Afinal, nós vimos também outros ministros renunciando após essa indicação. O Chris Princher, que se envolveu em vários casos de assédio sexual. E teve o Partygate. A sede do governo britânico foi o palco de festas sigilosas durante a pandemia, aquele lockdown severo de 2020. E a gente lembra que a mortalidade por Covid no Reino Unido esteve entre as mais altas da Europa. E também tem um caso que a gente não colocou aqui, que eu me lembro que Boris Johnson, no início da pandemia, foi visitar alguns hospitais e ele apertava a mão das pessoas e muitos criticaram justamente essa atitude dele, que é na contramão do que recomendavam todas as autoridades de saúde. E depois ele acabou contraindo o Covid,
ficou muito mal e chegou a ser hospitalizado. Tem mais uma tela aqui com informações. Os desafios do sucessor, naturalmente recuperar a imagem de Downing Street, desgastada por esses escândalos que nós mencionamos, reparar irregularidades no acordo do Brexit. Isso a gente vai tratar daqui a pouco, inclusive, com um convidado para analisar esse cenário no Reino Unido e também combater a inflação recorde em 40 anos no Reino Unido.